Era uma segunda-feira típica de março quando Antônia Maria, uma professora de ensino fundamental de 43 anos em Recife, se preparava para enfrentar mais um dia numa escola pública que parecia estar desmoronando. A sala de aula com 42 alunos de terceira série, muitos vindos de lares problemáticos, equipamentos quebrados, falta de material didático básico, e a pressão constante de administradores que cobravam resultados impossíveis com recursos inexistentes. Mas naquela manhã, em vez de sair de casa já mentalmente derrotada como havia se tornado seu hábito durante os últimos meses, Antônia Maria parou na porta de casa e fez algo que raramente havia feito com seriedade: orou especificamente para ser cheia do Espírito Santo para aquele dia de trabalho. Espírito Santo, ela orou em voz baixa, eu não tenho forças próprias para enfrentar mais um dia como este. Não tenho paciência para lidar com crianças difíceis, não tenho criatividade para ensinar sem recursos adequados, não tenho energia para manter esperança quando tudo parece impossível. Eu preciso do seu poder operando através de mim hoje, porque eu sozinha não consigo mais. Esta oração simples mas desesperada marcou o início de uma transformação que Antônia Maria não havia antecipado. Durante aquele dia, ela experimentou algo extraordinário, uma paciência sobrenatural com alunos que normalmente a irritavam, ideias criativas para atividades educativas usando materiais simples que nunca havia pensado em usar, energia que durou muito além do que seu corpo cansado normalmente aguentava, e uma alegria genuína no ensino que havia desaparecido há anos. Era como se eu fosse a mesma pessoa, mas operando com recursos que não vinham de mim, ela descreve. Não foi magia ou mudança de personalidade. Foi simplesmente descobrir que existe um poder disponível para me ajudar a ser quem Deus me criou para ser, um poder que eu havia ignorado por anos de vida cristã. Esta experiência de Antônia Maria ilustra uma das verdades mais práticas e transformadoras da fé cristã. Somos convidados a viver não apenas com nossa força, sabedoria e recursos humanos, mas no poder do Espírito Santo que habita em nós e deseja operar através de nós em cada aspecto de nossa vida cotidiana. Não se trata de experiências místicas reservadas para momentos especiais de adoração, mas de uma realidade prática que pode revolucionar nossa maneira de trabalhar, relacionar, servir e enfrentar os desafios ordinários de cada dia. Para muitos cristãos, o Espírito Santo permanece como a pessoa mais misteriosa e menos compreendida da Trindade. Conhecemos Jesus como Salvador que morreu por nossos pecados, conhecemos o Pai como Criador que nos ama, mas o Espírito Santo frequentemente permanece como uma força vaga ou influência impessoal em vez de uma pessoa real que deseja relacionamento íntimo conosco. Pastor Miguel, líder de uma igreja de crescimento médio em Porto Alegre, descobriu essa realidade pessoal do Espírito Santo durante um período quando seu ministério havia se tornado mecânico e sem vida. Durante 15 anos de liderança pastoral, ele havia desenvolvido rotinas eficientes para preparar sermões, liderar reuniões, visitar membros e administrar os programas da igreja. Mas gradualmente percebeu que estava operando principalmente através de habilidades humanas aprendidas e experiência acumulada, raramente dependendo conscientemente do poder do Espírito Santo. A transformação começou quando o pastor Miguel reconheceu honestamente que sua pregação havia se tornado previsível, suas orações ritualizadas, e seu coração endurecido para as necessidades espirituais reais de sua congregação. Senhor, ele orou numa manhã de sábado enquanto se preparava para mais um domingo, eu sei sobre o Espírito Santo teologicamente, mas não o conheço pessoalmente. Eu preciso de uma revelação fresca de quem ele é e como quer operar através do meu ministério. Durante as semanas que se seguiram, pastor Miguel dedicou tempo específico cada dia para orar não apenas ao Pai e a Jesus, mas especificamente ao Espírito Santo, tratando-o como a pessoa divina que ele é. Começou cada manhã convidando conscientemente o Espírito Santo para encher sua mente com sabedoria, seu coração com amor pelos membros da igreja, suas palavras com poder para comunicar verdades transformadoras. A diferença foi imediatamente perceptível. Durante conversas de aconselhamento pastoral, pastor Miguel descobriu que tinha insights sobre situações que ia além de sua experiência ou treinamento formal. Enquanto pregava, percebia quando era momento de mudar a direção do sermão para responder a necessidades específicas que sentia presentes na congregação. Durante orações corporativas, experimentava uma sensibilidade espiritual que o orientava sobre como interceder eficazmente.
Descobri que o Espírito Santo não é apenas uma doutrina para ser compreendida, mas uma pessoa para ser conhecida, Pastor Miguel testemunha 2 anos depois. Quando comecei a relacionar com ele pessoalmente em vez de apenas referenciar ele teologicamente, meu ministério inteiro ganhou uma dimensão de poder e autenticidade que eu não sabia que existia. A congregação também notou a mudança. Membros começaram a comentar sobre uma unção nova na pregação do pastor, sobre como suas orações pareciam mais específicas e poderosas, sobre como ele parecia ter sabedoria sobrenatural para questões práticas da vida da igreja. A própria igreja começou a experimentar crescimento não apenas numérico, mas em profundidade espiritual e impacto comunitário. Uma das aplicações mais transformadoras de viver no poder do Espírito Santo é aprender a depender conscientemente dele durante as atividades mais ordinárias de nossa rotina diária. Em vez de reservar nossa relação com o Espírito Santo para momentos de culto ou crise, podemos convidá-lo para participar de cada conversa, cada decisão, cada desafio que enfrentamos. Conceição Santos, uma enfermeira de 37 anos que trabalha numa UTI em Salvador, aprendeu essa lição durante um período particularmente estressante quando a unidade estava lidando com uma epidemia de infecções hospitalares que estavam complicando a recuperação de vários pacientes críticos. A pressão sobre a equipe médica era intensa, as famílias estavam desesperadas, e Conceição sentia que estava operando no limite de sua capacidade emocional e física. Eu havia sempre orado antes dos plantões pedindo proteção e sabedoria, Conceição explica. Butch nunca havia pensado em depender ativamente do Espírito Santo durante cada procedimento, cada conversa com família, cada decisão médica que enfrentava durante o dia. A mudança veio quando ela decidiu experimentar uma dependência mais consciente e específica do poder do Espírito Santo. Conceição começou cada plantão não apenas com oração geral, mas convidando especificamente o Espírito Santo para guiá-la em cada aspecto de seu trabalho. Espírito Santo, ela orava, enche-me com sua compaixão para os pacientes, sua sabedoria para procedimentos médicos, sua paz para transmitir às famílias, sua força para suportar a pressão deste trabalho. Durante o dia, quando situações estressantes surgiam, um paciente em estado crítico, uma família desesperada, um procedimento complexo, Conceição desenvolveu o hábito de fazer orações rápidas e específicas pedindo capacitação do Espírito Santo. Não eram orações longas que atrapalhavam meu trabalho, ela esclarece, eram reconhecimentos de 2 segundos de que eu precisava de poder além do meu próprio para lidar com aquela situação específica. Os resultados foram notáveis não apenas para Conceição, but para toda a equipe médica. Colegas começaram a notar sua calma excepcional durante emergências, sua capacidade de comunicar más notícias às famílias de uma maneira que oferecia esperança mesmo em meio ao desespero, sua resistência física que lhe permitia trabalhar plantões longos sem se esgotar completamente. Não é que meu trabalho ficou mais fácil, Conceição testemunha. É que descobri uma fonte de força, sabedoria e compaixão que não depende de meus recursos naturais. Quando dependo conscientemente do Espírito Santo durante cada aspecto do meu dia, ele me capacita para ser uma enfermeira melhor do que eu poderia ser sozinha. Mais importante, Conceição descobriu que sua dependência do Espírito Santo no trabalho começou a se estender naturalmente para outras áreas de sua vida. Começou a buscar orientação do Espírito Santo para decisões familiares, relacionamentos sociais, finanças pessoais, e crescimento espiritualismo. Viver no poder do Espírito Santo se tornou um estilo de vida, não apenas uma estratégia para situações difíceis. Uma das evidências mais visíveis de viver no poder do Espírito Santo são os frutos sobrenaturais que começam a se manifestar em nossos relacionamentos. Paciência que excede nossa tolerância natural, amor que transcende preferências pessoais, alegria que independe de circunstâncias favoráveis, estas são características que só podem ser explicadas pela operação do Espírito Santo através de nós. João Carlos, um comerciante de 51 anos que possui uma pequena mercearia em Belo Horizonte, experimentou essa transformação relacional quando decidiu conscientemente depender do Espírito Santo para sua interação com clientes, fornecedores e funcionários. Durante anos, João Carlos havia se orgulhado de manter um negócio honesto e eficiente, mas reconhecia que suas relações comerciais eram principalmente transacionais, cordiais quando necessário, but sem conexão humana genuína. A mudança começou quando João Carlos ouviu um sermão sobre os frutos do Espírito Santo e se deu conta de que raramente via evidências desses frutos em sua vida cotidiana.
Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22-23, eram qualidades que ele admirava, mas que honestamente não caracterizavam consistentemente sua maneira de tratar as pessoas ao seu redor. Espírito Santo, ele começou a orar todas as manhãs antes de abrir a mercearia. Eu quero que seus frutos sejam evidentes através da maneira como trato cada pessoa que entra em minha loja hoje. Capacita-me para demonstrar seu amor, alegria e paciência, especialmente com clientes difíceis ou situações estressantes. A transformação foi gradual mas profunda. João Carlos descobriu que tinha paciência sobrenatural com clientes idosos que demoravam para fazer escolhas, compaixão genuína por famílias enfrentando dificuldades financeiras, e alegria consistente que tornava sua loja um lugar onde pessoas gostavam de fazer compras. Quando clientes chegavam irritados ou estressados, frequentemente saíam mais calmos e encorajados após interagir com ele. Não foi que eu forçou uma personalidade falsa, João Carlos explica. Foi que o Espírito Santo começou a operar através de minha personalidade natural de maneiras que eu não sabia serem possíveis. Clientes começaram a comentar sobre como gostavam de fazer compras em sua mercearia não apenas pelos produtos, but pela atmosfera acolhedora. Fornecedores começaram a oferecer melhores condições comerciais para alguém que tratava todos com genuíno respeito e honestidade. Mais surpreendente, João Carlos descobriu que sua dependência do Espírito Santo no trabalho transformou também seus relacionamentos familiares. A paciência que experimentava com clientes difíceis se estendeu para conversas com sua esposa durante momentos de estresse. A alegria que mantinha na loja se tornou característica de sua presença em casa. A bondade que demonstrava para estranhos começou a caracterizar sua interação com filhos e netos. Viver no poder do Espírito Santo me ensinou que não preciso compartimentalizar minha fé, João Carlos testemunha. Quando permito que ele opere através de mim no trabalho, isso naturalmente afeta todos os meus outros relacionamentos também. Uma das provisões mais práticas de viver no poder do Espírito Santo é o acesso à sabedoria que transcende nossa experiência limitada e conhecimento incompleto. Quando enfrentamos decisões complexas ou situações onde não sabemos qual é a melhor direção, o Espírito Santo pode nos dar insights que nos orientam para escolhas sábias. Doutora Márcia, uma médica pediatra de 46 anos que trabalha numa clínica comunitária em Fortaleza, descobriu essa provisão quando começou conscientemente a buscar orientação do Espírito Santo para diagnósticos difíceis e decisões de tratamento. Durante 15 anos de medicina, ela havia dependido principalmente de sua formação acadêmica, experiência clínica e consulta com colegas para tomar decisões médicas. Mas trabalhando numa clínica com recursos limitados, atendendo famílias de baixa renda que frequentemente chegavam com sintomas complexos e históricos médicos incompletos, ela às vezes enfrentava casos onde conhecimento médico convencional não oferecia respostas claras. A transformação começou quando a doutora Márcia decidiu incluir o Espírito Santo conscientemente em seu processo de diagnóstico. Não estava substituindo o conhecimento médico por misticismo, ela esclarece, Butch estava pedindo sabedoria sobrenatural para aplicar meu conhecimento médico de forma mais eficaz. Antes de cada consulta, ela fazia uma oração rápida pedindo ao Espírito Santo para orientá-la às perguntas certas, observações importantes e opções de tratamento mais apropriadas para cada situação específica. Durante os meses que se seguiram, doutora Márcia começou a perceber uma intuição médica mais aguçada que a orientava para diagnósticos que poderiam ter sido perdidos através de protocolos de rotina. Havia casos onde sentia-se direcionada a investigar sintomas aparentemente menores que revelavam condições sérias. Outras vezes, tinha insights sobre tratamentos alternativos que funcionavam melhor para pacientes com limitações financeiras ou culturais específicas. Não eram revelações dramáticas ou vozes audíveis, doutora Márcia explica, but uma sabedoria prática que me ajudava a ser uma médica mais eficaz. Um exemplo específico foi o caso de uma criança de 7 anos cujos pais trouxeram com queixas de cansaço e falta de apetite, sintomas que poderiam indicar dezenas de condições diferentes. Durante o exame, doutora Márcia sentiu-se direcionada a fazer perguntas específicas sobre mudanças recentes na rotina da criança que revelaram exposição a produtos químicos domésticos que estavam causando uma reação tóxica sutil.
Se eu tivesse seguido apenas protocolos médicos padrões, ela reflete, provavelmente teria pedido exames caros que a família não podia pagar e chegado ao diagnóstico correto muito mais tarde, se chegasse. A orientação do Espírito Santo a direcionou para perguntas que identificaram rapidamente a causa dos sintomas, permitindo o tratamento imediato e eficaz. Durante os 2 anos seguintes, a reputação de doutora Márcia como pediatra excepcionalmente eficaz se espalhou pela comunidade. Outros médicos começaram a pedir seus conselhos sobre casos difíceis. A clínica onde trabalhava começou a receber mais financiamento devido à sua taxa de sucesso com diagnósticos complexos. Mais importante, centenas de crianças receberam cuidados médicos melhores porque sua médica estava operando não apenas com conhecimento humano, but com sabedoria sobrenatural. Descobri que o Espírito Santo quer participar de todos os aspectos de nossa vida profissional, doutora Márcia testemunha, inclusive nossa capacidade de tomar decisões sábias que afetam o bem-estar de outras pessoas. Talvez uma das provisões mais pessoalmente transformadoras de viver no poder do Espírito Santo seja a capacidade de superar padrões de comportamento, atitudes, ou hábitos que sabemos serem destrutivos mas que nossa força de vontade sozinha não consegue vencer. O poder do Espírito Santo nos oferece recursos sobrenaturais para mudanças que esforços puramente humanos não conseguem produzir. Voltando à história de Antônia Maria, com a qual iniciamos nossa reflexão, aquela primeira manhã de dependência consciente do Espírito Santo se tornou o início de uma transformação que foi muito além de apenas conseguir passar um dia difícil na escola. Durante as semanas que se seguiram, à medida que ela continuou começando cada dia convidando o Espírito Santo para capacitá-la, Antônia Maria descobriu que aspectos de sua personalidade que a haviam incomodado por anos começaram a mudar naturalmente. Ela havia lutado com impaciência crônica, não apenas com alunos difíceis, but com trânsito lento, filas no banco, problemas tecnológicos, e uma centena de pequenas frustrações cotidianas que a deixavam constantemente irritada. Eu sabia que deveria ser mais paciente, ela explica, e havia tentado milhares de vezes controlar minha irritação através de força de vontade, mas nunca funcionava por muito tempo. Quando Antônia Maria começou a depender conscientemente do fruto da longanimidade do Espírito Santo, descobriu uma paciência que não vinha de suas tentativas de autocontrole, but de uma fonte sobrenatural. Durante situações que normalmente a irritariam, ela fazia orações rápidas pedindo paciência do Espírito Santo e descobria uma calma que excedia sua capacidade natural. Não era repressão de sentimentos ou esforço para ser boa, ela testemunha. Era genuína paz interior que me permitia responder às situações frustrantes de maneiras construtivas em vez de reativas. A mudança foi notável não apenas para ela, but para toda a sua família. Filhos começaram a procurá-la para conversar sobre problemas pessoais porque perceberam que ela não reagiria com irritação. O marido comentou sobre como ela havia se tornado mais agradável de se conviver. Da mesma forma, Antônia Maria descobriu que o Espírito Santo a estava capacitando para superar outros padrões negativos que haviam caracterizado sua vida por anos: tendência para pessimismo, hábito de reclamar sobre circunstâncias, dificuldade para perdoar pessoas que a haviam magoado, e uma geral falta de alegria que havia tornado sua vida um fardo pesado em vez de uma aventura. 2 anos depois, Antônia Maria pode testemunhar sobre uma transformação de personalidade que ela atribui completamente ao poder do Espírito Santo operando através de sua vida diária. Eu sou fundamentalmente a mesma pessoa, ela explica, but operando com recursos que vêm de Deus em vez de apenas de mim mesma. É a diferença entre tentar ser uma boa cristã através de esforço próprio e permitir que o Espírito Santo produza o caráter de Cristo através de mim. Uma das descobertas mais emocionantes sobre viver no poder do Espírito Santo é que isso não apenas nos transforma pessoalmente, but cria um impacto positivo nas vidas das pessoas ao nosso redor que vai muito além do que poderíamos produzir através de esforços humanos. Quando o Espírito Santo opera através de nós, ele usa nossa vida para tocar outras vidas de maneiras que frequentemente nem percebemos. A experiência coletiva de Pastor Miguel, Conceição Santos, João Carlos, Doutora Márcia e Antônia Maria ilustra essa verdade. Cada um descobriu que quando começou a viver conscientemente no poder do Espírito Santo, o impacto se estendeu muito além de sua própria transformação pessoal. Pastor Miguel viu sua congregação crescer em profundidade espiritual e impacto comunitário. Conceição Santos se tornou fonte de esperança para famílias enfrentando crises médicas.
João Carlos transformou sua mercearia num lugar onde pessoas encontravam não apenas produtos, but encorajamento e gentileza. Doutora Márcia providenciou cuidados médicos melhores para centenas de crianças. Antônia Maria criou um ambiente de sala de aula onde alunos de famílias problemáticas experimentavam amor e estabilidade que muitas vezes não encontravam em casa. Descobri que quando o Espírito Santo opera através de nossa vida, observa Pastor Miguel, ele usa nossas circunstâncias ordinárias para fazer coisas extraordinárias que beneficiam muito mais pessoas do que imaginamos possível. Viver cada dia no poder do Espírito Santo não é uma experiência mística reservada para líderes espirituais especiais ou cristãos excepcionalmente devotos. É o convite normal que Deus estende para cada pessoa que reconhece sua necessidade de recursos sobrenaturais para viver a vida cristã autenticamente e impactar o mundo positivamente. Em nossa realidade brasileira contemporânea, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais que frequentemente excedem nossa capacidade humana de resposta adequada, a provisão do poder do Espírito Santo se torna não apenas relevante espiritualmente, but praticamente necessária. Quando nossas próprias forças são insuficientes, quando nossa sabedoria é limitada, quando nossos recursos são inadequados, descobrimos nossa necessidade do poder de Deus operando através de nós. O convite permanece aberto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Este poder não é apenas para testemunho evangelístico, but para cada aspecto da vida cristã vivida em sua plenitude. Que possamos descobrir, como Antônia Maria e tantos outros descobriram, que existe um poder disponível que pode nos capacitar para ser pessoas melhores, profissionais mais eficazes, cônjuges mais amorosos, pais mais sábios, e cristãos mais autênticos do que jamais poderíamos ser operando apenas com recursos humanos. Esta é a provisão que Deus fez para que possamos viver não apenas como cristãos nominais que seguem regras religiosas, but como pessoas nas quais o próprio Espírito de Deus habita e através das quais Ele quer operar para transformar o mundo ao nosso redor. Quando respondemos a esse convite com fé simples e dependência diária, descobrimos que a vida cristã se torna não um fardo pesado de tentar ser bons o suficiente, but uma aventura emocionante de descobrir o que Deus pode fazer através de pessoas ordinárias que confiam no seu poder extraordinário.